O que você faria se o seu pastor dissesse no culto dominical que os extraterrestres existem e está provado? O que você faria se o seu padre ou o seu bispo, naquela missa solene, dissesse na homilia que OVNIs são reais e seres interdimensionais também existem? Os ETs existem. O que você faria? Isso abalaria a sua fé? Bem, para muita gente, depende de como essas informações serão passadas e qual a associação da informação com o cânon da igreja, por exemplo, ou então com a Bíblia, por exemplo. É claro que muitos pastores, muitos padres, muitos bispos, quiçá até o Papa, recordará aos fiéis que a Bíblia fala de seres extradimensionais, ou seres que não são da Terra e não são humanos, portanto, são alienígenas. É claro que os padres e os pastores lembrarão que lá no Gênesis existe uma narrativa muito estranha que fala de uma união de seres não humanos que vieram à Terra e procriaram com as filhas dos homens, fazendo com que essas gestassem seres mais estranhos ainda, seres híbridos, meio humanos, meio... enfim, ETs, pode ser. Pois é, os chamados Néfilins. Então é claro que essa história, quando vier a público, porque o governo norte-americano está encampando essa possibilidade, quando essas histórias vierem a lume, muita gente ficará meio que sem chão, porque era tão óbvio, tão certo, que ETs eram apenas fantasias que serviam para dar muito dinheiro a Spielberg, por exemplo, entre outros. Mas agora, autoridades religiosas falando desse assunto, opa, o que mudou? Bem, para dizer a verdade, só saberemos o que mudou de fato quando nos apresentarem os tais ETs e as tais naves recuperadas. Os tais OVNIs. Será que nos mostrarão? Bem, para muitos, estranhamente, isso está vindo a público agora porque existe a inteligência artificial capaz de gerar vídeos incríveis que não são necessariamente reais. Mas também para outros, esse assunto está vindo a lume por causa do CERN, que poderia eventualmente ter aberto portais onde esses seres interdimensionais passariam para o nosso plano. Para muitos, essa explicação seria até a mais razoável de todas, porque explicaria a presença dos seres interdimensionais sem que necessariamente viessem de fora, mas estivessem por aqui, só que numa outra dimensão. Bem, seja como for, o assunto é polêmico demais para ser esgotado numa única discussão. Mas o que está de fato acontecendo, e isso é constatável, é que muita gente lá nos Estados Unidos está afirmando que deste ano não passa. Toda a verdade sobre os extraterrestres será revelada, enfim. Querem uma prova disso? Vejam só, o The People's Voice publicou hoje que líderes religiosos afirmam ter sido contatados por agentes da inteligência americana que os alertaram para se preocuparem com a divulgação, a forma de divulgação de informações sobre OVNIs, o que poderia abalar a fé dos cristãos. Pastores influentes dos Estados Unidos atestam ter recebido ordens para preparar seus seguidores para revelações chocantes sobre OVNIs, que poderiam, evidentemente, desencadear uma crise na crença na Bíblia. E aí, aí entra o pastor Perry Stone na história.
Ele é um conhecido evangelista, autor e professor bíblico do Tennessee, que alertou que pastores foram recentemente convidados para uma reunião secreta com oficiais da inteligência americana, a fim de prepararem a divulgação de arquivos secretos sobre extraterrestres. Segundo Stone, as autoridades alertaram um pequeno grupo de pastores com grande influência na comunidade cristã de que o governo está prestes a divulgar relatórios e, possivelmente, vídeos de extraterrestres e naves espaciais que não eram, ou melhor, que não são desse planeta. No vídeo publicado no seu canal no YouTube, em 27 de abril, o evangelista afirmou que pastores foram informados sobre a existência de criaturas reptilianas, OVNIs e materiais de origem não humana, além de outras coisas, diz o pastor, palavras dele, outras coisas que parecem saídas de filme de ficção científica. Bem, se o governo é que está fazendo esse alerta e que está preparando esses pastores, ou preparando-os na forma correta de informar a existência desses OVNIs, então alguém de peso do governo deveria respaldar tudo isso. Pois bem, segundo Alex Jones, foi Kash Patel quem, digamos assim, corroborou toda essa informação, porque Kash Patel, diretor do FBI, é alguém de peso no governo. Disse Alex Jones: Kash Patel afirmou que Trump ordenou a divulgação completa de OVNIs aliens e será liberada em semanas. Quem está dizendo isso? Alex Jones. Enquanto isso, diz Jones, líderes cristãos de destaque advertem que as novas revelações sobre as quais foram informados irão abalar as suas crenças. Uau! Isso foi publicado por Jones na sua conta no X. Mas lá no X também a divulgação é farta. Vejam só, esse é um post de Shadow of Ezra, que diz o seguinte: pastores em todos os Estados Unidos estão agora se manifestando e revelando que foram informados numa reunião secreta com autoridades governamentais sobre como revelar a existência de alienígenas para as suas congregações. Abre aspas. Eles estão se preparando para nos dizer que são de outra dimensão e que são nossos criadores, disse um pastor, e concluiu: vá e diga à igreja que eles não estão prontos para o que está por vir. Uau! Outra informação nessa mesma linha: um pastor cristão sionista que participou da reunião secreta com autoridades governamentais sobre como revelar a existência de alienígenas disse que a verdade e uma grande divulgação virão à tona, virão este ano ao nosso conhecimento por ordem do governo. Diz ele que esses seres interdimensionais, não terrestres, são reais e estão entre nós, e que isso será comprovado. Ele disse também que muitos cristãos serão levados cativos por isso. Também não explicou como, aqui fica um grande ponto de interrogação. Muitos cristãos serão levados cativos por isso. E ele, junto com outros pastores, precisa falar sobre isso primeiro. A administração Trump vai tentar fazer história, diz o pastor. Não ficou claro, né, o que ele quis dizer com muitos cristãos serão levados cativos. Por isso, seria pela divulgação, seria por uma reação negativa ou contrária, enfim, não foi esclarecido. Mas, então, já está aqui em perspectiva momentos de muita turbulência em relação aos religiosos, aos pastores e à fé cristã como um todo. Bem, agora uma pitada de humor nessa história. Se alguém muito mentiroso diz que isso não é verdade, bem, é possível que seja verdade. Seria o caso de acreditarmos que, claro, os ETs existem porque alguém muito mentiroso está dizendo que não existem? Se for assim,
Os ETs existem, porque vejam só, Barack Hussein Obama está dizendo para não acreditarmos nessa história, é tudo mentira. Isso também foi publicado pelo Shadow of Ezra. Barack Hussein Obama está dizendo aos americanos para pararem de acreditar em teorias da conspiração sobre bunkers subterrâneos secretos do governo que supostamente abrigam corpos de alienígenas. Ele disse que não há verdade nessa história ou nessas alegações, e que se isso fosse real, já teria vazado. Ora, Barack Hussein Obama falando em verdade. Pois é, se o saudoso professor Olavo de Carvalho aqui estivesse entre nós ainda, diria o seguinte: tudo que cerca esse senhor é fake, foi fake ou será fake. Desde o seu nascimento até como ele chegou à política, como se elegeu senador e assim por diante, e como chegou à presidência, não é? Pois é, e aí então Barack Hussein Obama manda você esquecer essa história porque ela é mentirosa. Pois é, pode ser a prova definitiva de que ela é verdadeira, dirão muitos. Disse Barack Hussein Obama, se houvesse alienígenas ou naves espaciais alienígenas sob o controle dos Estados Unidos, isso já teria vazado. Será mesmo? Pois é. Bem, para muitos, então, como disse no começo, resta para a compreensão cristã essa associação entre aliens e demônios, porque é muito mais fácil compreender esta categoria de demônios mais materiais do que espirituais, aqueles que se relacionaram com as filhas dos homens, por exemplo, do que imaginar que ETs são seres desvinculados da realidade bíblica. Então, aí, claro, entramos de novo, em cheio, nessa história dos demônios. E, por incrível que pareça, a pior de todas as coincidências está acontecendo agora. Nunca se falou tanto em demônios como nesses tempos. E eles estão por trás, inclusive, da nova estética, essa estética horrorosa que de quando em quando é mostrada nos salões de moda, salões internacionais de moda. Pois é, vejam só. A última é de Katy Perry. Ela apareceu no Met Gala promovendo uma agenda satânica transhumanista, vestindo um vestido de cetim, uma máscara facial de prata e luvas com 6 dedos. E aí, certamente, que não faltam aqueles a associar essa nova estética, essa dos robôs, ao que está aí Katy Perry sugerindo, que é também satânica. Então, parece que tudo meio que se liga. Inteligência artificial, robôs, aliens e satanismo, evidentemente. Bem, para concluir, então, como foi dito, Kash Patel confirma que o presidente Donald Trump é quem pediu para que sejam divulgados todas essas questões de UFO e aliens. E muito disso também será compartilhado com os cristãos por esse viés de satanismo, demônios, etc. e tal. Prepare o seu coração, porque este ano, meus queridos amigos, 2026 será um ano de mudanças tremendas. Eu aqui não estou dizendo, nem estou afirmando que os aliens existem. Eu não creio em ET. Eu acredito no que está na Bíblia. Néfilins, os filhos de Deus, que seriam os anjos caídos, transando com mulheres, etc. e tal. Nisso eu acredito, são materiais. Acredito que eles estejam por aí ainda e que têm tecnologia. E eu também acredito que o CERN andou mexendo com alguma estrutura da realidade. Alguma coisa muito importante está acontecendo também em relação ao CERN, que, coincidentemente, tem o símbolo, o 666. Pois é, o logo. O logo do CERN é o 666. Nessas coisas eu acredito. Porque estão vinculadas, claro, com as escrituras. Então, teremos no fim do ano, até o fim do ano, coisas que vão abalar, provavelmente irão abalar, até mesmo as escrituras para aqueles que não entenderam
ou que não fizeram essa associação desde o começo. Os aliens existem na Bíblia com outro nome. Ou os aliens existem na realidade com nomes bem antigos que estão lá nas Sagradas Escrituras e em alguns apócrifos, como, por exemplo, o livro de Enoque, que não pode ser negligenciado ou esquecido nessa hora. Preparemo-nos. Nada poderá abalar a verdadeira fé, porque essas coisas não assustarão quem tem fé e quem tem a orientação na Bíblia. Talvez por isso os santos peçam constantemente: não esqueçam da palavra de Deus, leiam a Bíblia, informem-se, para não serem pegos de surpresa, evidentemente. Sábado à noite eu volto e explicarei por que eu não fiz a live na semana passada. Até depois, se Deus quiser.